Despertando o interesse por Deus nas pessoas. É a nova série da Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Sabemos que o Senhor, através da sua igreja, o seu povo, está alcançando vidas com sabedoria, com amor, com poder, por força de sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Há um povo para ser alcançado. Todo aquele que recebeu Jesus é um missionário. E todo aquele que ainda não foi alcançado pelo Evangelho é um campo missionário. Saiba através dessa série de estudos como cooperar com Deus para ser um canal de bênção, de milagres, um agente do céu celestial, o embaixador celestial, para libertar vidas e levá-las ao Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Minha Bíblia está aqui aberta em Lucas capítulo 8, versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. O que estamos vendo aqui é que o atormentador está agora atormentado. A unção que está em Jesus, a luz que está em Jesus, está expulsando as trevas. Amados, para despertar as pessoas, não é forçando, brigando, discutindo, não é com contenda e com debates. Mas a evangelização, ela pode ser num tom de paz, no momento certo, e a unção que está em você, ela despedaça o jugo que está sobre a pessoa. A luz que está em você expulsa as trevas que estão atacando aquela pessoa. E quando as trevas saem, aquela pessoa consegue refletir e voltar ao normal. Outro dia estava ouvindo uma pregação onde um pastor disse que orou por uma pessoa que estava mendigando. E quando ele expulsou, que manifestou uma legião, saiu daquele homem, ele disse: O que eu estou fazendo aqui na rua? Eu sou formado, eu tenho família, o que eu estou fazendo da minha vida? E aquele homem voltou para a sua casa e para a sua família. Então o que vemos é que muitas pessoas, quando estão sob a influência de demônios, elas ficam aprisionadas, cegadas, limitadas. Mas a unção despedaça aquele jugo do vício, da depressão, aquele jugo que cega a pessoa. Ele sai, ele é quebrado, despedaçado. E essa pessoa aqui de Gerasa, logo após o Senhor expulsar essa legião, o inimigo ficou realmente sem condição e saiu. O que aconteceu é que este homem estava ali em perfeito juízo, bem vestido agora, e saiu para evangelizar 10 cidades. As pessoas estão em trevas, meio que adormecidas, amortecidas. E quando você tem comunhão com Deus, Jesus disse para os discípulos: nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Olha, vigie, porque a carne é fraca. Quando nós ficamos na presença do Senhor em oração, meditando na palavra, nós ficamos iluminados. E essa luz que está em nós, ela expulsa as trevas das pessoas de uma maneira suave. A pessoa é liberta e ela começa a se interessar por Deus, porque este é o normal. Deus fez o homem para ter comunhão com Ele. O homem tem que estar muito em trevas para odiar a Deus e a palavra. Quando o mal sai, a pessoa naturalmente ela começa a se voltar para Deus. Toda pessoa que despreza a Deus ainda está na esfera da escravidão, porque Deus fez o homem para ter comunhão com Deus. Isto é uma coisa que está no ser humano, intrínseco. Em todo ser humano geme, tem fome por Deus. Muitas vezes ele não sabe por causa da opressão ou por causa da ignorância espiritual. O que vemos aqui é que assim que o demônio saiu daquela pessoa, ela, liberta pela unção, ela agora começa a evangelizar 10 cidades. Esse mesmo texto aqui em Mateus capítulo 9, mostra, meus amados, é capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 28, fala que vieram 2 endemoniados gadarenos. Então Gadara e
Gadara e Gerasa eram duas cidades próximas ali da Galileia do mar. Então provavelmente tenha vindo um demônio que estava ali na região de Gadara e outro na região de Gerasa. Então Mateus cita os dois. Havia então naquela região pessoas endemoniadas. No caso ali que nós lemos, só citava um. Aqui Mateus cita dois que vieram endemoniados. O que vemos aqui de interessante em Mateus capítulo 8 é que o demônio diz assim, veja na sua Bíblia, Mateus 8, 29. Vieste atormentar-nos aqui, ó. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Então o diabo sabia que o juízo final, o lago de fogo, mas ele não queria ser atormentado agora. E ele ataca, dizendo, Jesus, você é filho de Deus, você é filho do Altíssimo. Ele não queria confessar que Jesus Cristo veio em carne, porque, como diz o Salmo 115, 16, a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então só quem tem um corpo de carne e é ser humano pode, né, expulsar demônios. Tem autoridade nessa terra. E o inimigo tentando dizer, ó, você é apenas Deus. Apenas Deus, é absurdo, né? Mas você é apenas Deus, você não é um homem. Então você não tem autoridade sobre a terra porque você deu autoridade ao homem. Mas Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, podia sim expulsar o diabo, porque ele tomou forma humana. Ele nasceu no ventre de Maria, foi concebido pelo Espírito Santo. 100% Deus, 100% homem. Então o diabo tentando jogar ali, dizendo, olha, você é Deus, você não pode me expulsar. Só quem pode expulsar é o ser humano. Coisa tremendo desespero do inimigo, mas ele foi expulso. Ele saiu, a unção na voz do Senhor. Veja só, você vai ver vários textos da palavra de Deus mostrando Jesus Cristo passando horas e horas e horas na presença do Pai em oração. Veja como é importante não viver por vista. 2 Coríntios diz, olha, não vivam por vista, mas vivam por fé. Desde a queda, o homem perdeu a percepção espiritual, né? E vive por vista. Ele vive vendo o mundo que jaz o maligno. Ele vive acreditando apenas no visível. E no visível, muitas coisas estão sob a ação do inimigo ainda. Mas no invisível, Jesus Cristo já venceu, está sentado à direita de Deus Pai, e nós também estamos assentados, diz Efésios 2,6, com Ele. Portanto, quando Jesus investia muito tempo na presença do Pai, ele não vivia por vista, ele não era impressionado pelo que ele via, ventos, febre, doença. Ele estava sempre ali, ó, na luz, na presença do Pai. Portanto, o Pai dava a ele visão. Olha o que recompensa, irmãos, olha. A recompensa da intimidade é visão. Quando a palavra, que é promessa, se transforma em visão, eu não estou falando de nova era, meditação, você fazer uma imagem na sua mente, poder da imaginação, do pensamento. Não, eu estou falando de Deus transformar a promessa em visão. Você consegue ver pelo poder do Espírito Santo, não pelo poder mental. Quando você tem muita comunhão com o Pai, como Jesus tinha, consegue ter uma visão assim. No visível, você está vendo a pessoa doente. Mas quando você tem muita comunhão com a luz, com o Pai, muito tempo na presença, não vivendo por vista, mas estando na presença do Pai, você vê as coisas no Espírito. Se tivermos um relacionamento frio, muito preguiçoso, inconstante, vivemos por vista, nós oraremos vendo o problema, pensando no problema, sentindo o problema, afetado pelo problema. Desde a queda, o homem precisa sair da esfera de vista para a fé. E isto é quando a promessa se transforma em visão. Quando você tem comunhão de qualidade com o Pai, não fanático, mas pela graça, você consegue ver-se curado. Você consegue ver que você está sentado nas regiões celestes. Você consegue ver que tem autoridade quando ora. Então sai fogo, virtude, sai luz. Porque você está na dimensão da luz. Mas quem ora preocupado, ora pensando no problema, ora falando do problema e ora vendo o problema maior que ele ora ansioso. Ele não ora com fé, porque ele ainda está vendo o problema maior do que ele. Veja como Davi investia tempo na presença do Senhor, e ele conseguia ver o Senhor maior que o gigante. Tanto que ele falou assim, olha, hoje mesmo, Deus vai me entregar você e eu vou cortar a tua cabeça. Ele via o gigante caído. Então, quando você tem comunhão com Deus, você recebe o dom da visão. Diz a Bíblia que Deus dará visão e sonhos. Então, a visão é a capacidade
de ver o quadro inteiro que o homem perdeu desde a queda. O homem só vê o problema, só vê ele fraco, só vê ele endividado, doente. Mas quando você tem uma comunhão de qualidade, Deus transforma a promessa em visão, em sonho, aonde você consegue ver o quadro todo, ou seja, você não está afetado pelo problema, você está com uma visão espiritual que libera uma unção, uma luz, que libera a presença do Senhor. Porque você está realmente na presença do Senhor, você libera a presença do Senhor. Quanto mais você está na presença do Senhor, mais você libera a presença do Senhor. Ou seja, você consegue perceber e você consegue refletir e liberar a presença do Senhor. Os discípulos, assustados com o vento, com a tempestade, estavam vendo o visível. Mas Jesus, que tinha muita comunhão com o Pai, ele viu o Pai com ele, ele via a autoridade que ele tinha, ele via que eles podiam dominar as ondas e os ventos. Então ele viu o quadro todo, ele via o poder de Deus na vida dele. E esse poder fluía nas suas palavras e nas suas autoridades.